Olá, sejam bem-vindos. Caracterização de partículas e suspensões, parte 2, professor André Luiz Alberton. Bom, nesta aula veremos como descrever a estatística da distribuição de partículas, ou seja, nós estamos falando de uma população de partículas. Caracterização de populações de partículas. Distribuição de partículas em base mássica. Bom, vamos supor que nós tenhamos feito um teste de peneira, e aí no teste de peneira nós colocamos toda a massa de partículas aqui em cima e de repente nós vamos agitando, essas partículas vão caindo, né? Então é como se essas partículas fossem retidas em termos de um diâmetro no qual elas não passam, pelo diâmetro da peneira. Então nós podemos, ao final do teste, capturar essas partículas, todas essas partículas, pesar e obter a fração mássica associada a cada faixa. Então aqui puramente ilustrativo, né, nós não temos um realismo exato ali, mas é só puramente ilustrativo, como se essa abertura da peneira fosse de 20 milímetros, essa abertura fosse de 15 milímetros, essa abertura fosse de 10, essa de 5, e por fim nós teríamos o fundo da peneira, né? Então aqui nós temos a fração mássica, ou seja, essas partículas aqui correspondem a 30% da massa total de todas as partículas. Essas aqui correspondem a 50% da massa total, essas aqui a 15%, essas aqui a 5%. Ok? De posse desses dados, nós podemos montar um histograma. Então, esse histograma, aqui apresentado, ele vai ser representado, esse histograma, essa fração mássica, nós vamos chamar de xm. Okay? Essa fração mássica em função do diâmetro de partícula. Então, observem que de 0 a 5, nós temos 5%, ou seja, o valor de 5% ali. Entre 5 e 10, nós temos 15%, esse valor de 15%. Entre 10 e 15, nós temos 50%. E entre 15 e 20, nós temos 30%. Né? Então, o histograma ali representado em termos de, usando barras, né? Um gráfico de barras. Bom, vamos apenas reescrever aqui do menor para o maior, né? Então, ordenando aqui os diâmetros de partícula, nós vamos ter de 0 a 5 milímetros. Nós temos 5% da massa. De 5 a 10 milímetros, nós temos 15% da massa. De 10 a 15 milímetros, nós temos 50% da massa. De 15 a 20 milímetros, nós temos 30% da massa. Ok? Bom, então note que se nós formos fazendo um cumulativo, 5% das partículas. Então, menores do que 5 milímetros, quantos por cento da massa nós temos menores do que 5 milímetros? Nós temos 5% da massa, certo? Então, 5% da massa são menores do que 5 milímetros. Menores do que 10 milímetros. Qual é a porcentagem da massa menor do que 10 milímetros? Observa que nós temos 15, esses 15% que são associados a essa faixa são menores do que 10, né? Mais os 5%, ou seja, 20% da massa é composta de partículas menores do que 10 milímetros. Menores do que 15 milímetros, nós vamos ter os 50%, ou seja, essa faixa toda que é menor do que 15 milímetros, mais as faixas anteriores. Então, 50 mais 15 mais 0,5, ou seja, 70% da massa é menor do que 15 milímetros. Tem diâmetro de partícula, é composta de partículas com diâmetro menor do que 15 milímetros. E menor do que 20 milímetros é toda a massa, todas as partículas são menores do que 20 milímetros. Ok? Então, podemos montar a fração mássica cumulativa, esse xm. Então, nós tínhamos o xm como sendo a fração mássica de cada faixa. A fração mássica cumulativa, esse xm, ela vai representar o quanto que a porcentagem da massa composta por partículas menor ou igual a determinado diâmetro, né? Então, nós temos aqui a fração mássica cumulativa, pegando esses dados aqui, 5, 20, 70, 100, e colocando aqui, né? Então, esses são os dados da fração mássica cumulativa. Se nós plotamos isso num gráfico, né? Nós pegamos aqui esses dados e colocamos num gráfico, nós vamos ter esses pontos colocados no gráfico. Notem que os pontos são traçados com base nos limites dos intervalos que nós tínhamos no histograma, né? Então, o ponto aqui está em 5, o ponto está em 10, o ponto está em 15, o ponto está em 20. Tá, ok? E esta é a fração mássica cumulativa.
o xão m. M associado à massa. Tá? Qual é a relação entre xzinho e xão? Né? Bom, nós temos aqui o histograma. Note que menores do que 5, a gente já falou, tinham 5% da massa, menores do que 10, nós vamos ter as duas barras ali somadas, os 10, o que tinha de 5 a 10, mais o que tinha de 0 a 5. Né? Então, isso aqui, esses 20% da massa, é composto por essas duas barras que nós temos aqui. Menores do que 15, nós vamos ter as três barras. Né? Então, essa barra, mais essa barra, mais essa barra. Isso aqui vai compor os 70%. E menores do que 20, nós temos as quatro barras aqui somadas. Tá, okay? Bom, lembrando que o gráfico de xão em função de dp é uma curva e não um histograma, ao contrário do xzinho em função de dp. Okay? Então, na verdade, ali não é barra, é ponto. A gente só queria ilustrar para mostrar o que são aquelas barras. Como é que é a relação entre um e outro. Note que o xzinho entre uma faixa e outra, ele é o xão da maior menos o xão da menor. Ou seja, por exemplo, né, o xzinho entre 15 e 20, que é esse 30%, ele nada mais é do que o xão de 20 menos o xão de 15, ou seja, 1 menos 0,7, que é 30%. Tá, ok? Então, o que deve ficar dessa mensagem aqui é que o xzinho ele é igual a um delta de xão. Beleza? O xzinho é um delta de xão. Esse xão m ele pode ser entendido como uma distribuição de probabilidade cumulativa. Então, por quê? Notem que ele é crescente, ou seja, ele é sempre maior ou igual a zero. Né? E ele está entre 0 e 1. Esses valores de xão eles se encontram entre 0 e 1, que é uma fração mássica cumulativa. Ou seja, essa grandeza possui as mesmas propriedades de uma distribuição de probabilidade cumulativa. Ok? Então, ele é de fato uma probabilidade cumulativa. Ele pode ser entendido como uma probabilidade de cumulativa. Probabilidade de se encontrar a dada massa de partículas com um diâmetro menor ou igual a dado dp. Vamos só mais isso aqui um pouquinho. Uma interpretação estatística não tão rigorosa é mais ou menos a seguinte. Suponha que nós pegamos um dado aqui. Xão de dp igual a 15 milímetros. Xão para dp igual a 15 milímetros igual a 0,7. Então, sem fazer alusão à condição de infinitas repetições, que caracterizaria uma distribuição de probabilidade, né? Por simplicidade, é como se nós, ao tomarmos uma porção significativa da amostra, o cenário mais provável é que nessa amostra 70% da massa esteja concentrada em partículas menores ou iguais a 15 milímetros. A condição de igualdade ali não faz diferença no nosso caso. Né? Mas notem que essa seria uma interpretação do xão em função de dp como uma distribuição de probabilidade cumulativa. Ok? Bom, se ele é uma distribuição de probabilidade cumulativa, a gente pode pensar em buscar ajustar o xão em função do dp por meio de funções de probabilidade cumulativa conhecidas. Né? Então, a gente obteve dados lá do xão em função de dp experimentalmente, por exemplo, pelo teste de peneira. E agora a gente vai buscar modelos que se ajustam. Alguns dos modelos mais comumente empregados são o Gates-Gaudi-Schaumann, o Rosen-Hamler-Bennett, ou seja, eles são conhecidos pelas siglas, né? O GGS, o RRB, a log normal, sigmoide. Você tem, na verdade, uma infinidade de possíveis distribuições de probabilidade que você pode usar. Ok? Então, aqui a gente está usando algumas distribuições que são exemplos simples aqui para a gente, que são bastante usadas na prática. Bem, as relações entre xão m e dp, para cada um dos modelos, desses modelos aqui, que a gente está usando para ilustrar, ele é apresentado no slide seguinte. C1 e n são parâmetros a serem ajustados, ou seja, eles vão ser ajustados a depender dos dados experimentais disponíveis. Bom, nós temos aqui a ilustração de como é que é a cara desses modelos. Né? Então, por exemplo, para o modelo GGS, o xão ele é igual a dp sobre C1 elevado a n. Ok? Bom, aqui nesse modelo GGS, note que, em particular, esse C1 ele representa o diâmetro máximo da distribuição. Por que isso acontece? Porque se o dp fosse maior do que o C1, isso daqui daria maior do que 1. E o xão, como uma fração maior que 1, não faz sentido. Então,
A validade desse modelo é de 0 a C1, sendo C1 o diâmetro máximo da distribuição. Ele tem um sentido, nesse modelo aqui o C1 tem um sentido. Tudo bem? Bom, o modelo do RRB, né, a gente tem ali o x como sendo dado por essa expressão aqui, 1 menos exponencial de, abre parênteses, menos dp sobre C1 elevado a n, fecha parênteses. Né? Então, nós temos esse modelo valendo entre 0 e mais infinito. De novo, notem que a gente está chamando de parâmetro C1 e n porque cada um desses modelos é biparamétrico. Então, se a gente conhecer os valores desses parâmetros, a gente consegue reproduzir aquela distribuição. Mas cada um desses modelos sendo biparamétrico, a gente está chamando os dois parâmetros de C1 e n por simplicidade. Tá bom? O modelo log normal ele não tem uma forma fechada para o x, como acontece com diversos modelos de probabilidade. Tá? Então ele tem uma forma fechada para a densidade de probabilidade, o dx ddp. Ali. Tudo bem? E ele também tem validade entre 0 e mais infinito. A sigmoide ela é dada aqui por essa expressão, também um modelo biparamétrico, também válido entre 0 e mais infinito. Eu me baseei nessa tabela no material do professor Cláudio Duarte, de Uberlândia. Né? Então, é um material muito bom. Eu usei aqui, peguei essa tabela, baseei no trabalho dele. Tá bom? Bom, então nós temos esses modelos aqui apresentados. Né? Nós temos aqui os modelos de densidade de probabilidade, que seria a derivada. Essa derivada vai aparecer em diversas aplicações também. Posteriormente a gente trata dela. Ok? Os parâmetros C1 e N ali, como é que a gente determina eles? Bom, uma forma não muito rigorosa, a gente vai aplicar logaritmo, né? Não é uma forma muito bonita de fazer, mas para a gente pegar uma familiaridade com o método. Nós temos ali o x em função de dp e c1, dp para o GGS, né, nós temos x igual a dp sobre c1 elevado a n. Então, uma forma de fazer é aplicar logaritmo. A gente aplica logaritmo, o n e pode plotar um gráfico de ln de x em função de ln de dp. O nzinho ali se torna o coeficiente angular. E este termo todo, nzinho menos nzinho vezes ln de c1, se torna o coeficiente linear. Ok? Para o RRB, a mesma coisa. A gente pode retrabalhar a expressão em termos dos LNs e plotar ali ln de menos ln de 1 menos x em função de ln de dp. E aí nós vamos ter nessa expressão o nzinho, coeficiente angular, o menos n vezes ln de c1, coeficiente linear. Ok? E assim para os também. Aqui, ilustrando só para os três, né? GGS, SRB, sigmoide, nós temos ali, nós poderíamos fazer um gráfico da abscissa como sendo a linha de dp, e a ordenada ali, ela mudaria, ela seria a mesma, todos os três modelos teriam a mesma abscissa. Teriam ordenadas diferentes, né? O GGS seria ln de x, o RRB ln de menos ln de 1 menos x, e o sigmoide ln de x sobre 1 mais x. Coincidentemente, para esses três modelos, né, a gente teria ali θ1, θ2, como θ1 sendo o coeficiente linear, θ2 coeficiente angular. Para esses três modelos ali, se a gente resolve obter o C1 e o N, eles curiosamente têm a mesma forma, ou seja, nessa representação que a gente está apresentando os LNs. O C1 seria a exponencial de menos um coeficiente linear sobre o coeficiente angular, e o N seria o próprio coeficiente angular. Né? Enfim. Aí a gente poderia obter esses parâmetros para esses modelos. Ok? Ok. Para os dados de x e dp, a gente poderia montar aqui a nossa tabela, onde a gente teria a aplicação dos LNs e fazendo lá, determinando os coeficientes angulares, lineares, C1 e N, a gente teria os valores ali de C1 e N estimados para cada um dos modelos, né? E um parâmetro de comparação aqui nesse caso direto poderia ser o R, né? A correlação ali entre a abscissa e a ordenada, indicando aqui nesses casos que o modelo RRB apresenta maior correlação. Bom, o R não
essa forma ela não é a melhor forma de fazer, porque o ideal é que a gente faça isso usando mínimos quadrados. Então você pode fazer isso para ter isso como estimativa inicial para um mínimos quadrados. Em alguns casos se para por aqui, né? E se obtém esses parâmetros como resposta já diretamente. Perfeito? Então o RRB seria o melhor modelo. Bom, mas de forma mais adequada seria, a gente deveria estimar isso usando a diferença entre o predito e o calculado, né? O xi predito é calculado menos o xi predito, e a gente poderia usar como estimativas iniciais para essa minimização o que a gente acabou de obter ali na tabela anterior. E a gente poderia comparar ali os modelos, pegando o modelo que apresenta menor valor dessa diferença quadrática aqui, dividido pelo número de graus de liberdade, que é o número de pontos menos o número de parâmetros. Está um pouco obscuro, vamos mostrar como é que isso é feito no exemplo, tá ok? Ok, então ali a gente tem os dados brutos, dp e x. Eu tenho que a ordenada naquele processo, eu vou chamar de, entre aspas, linearização e aplicação do ln. A ordenada ln de dp para os modelos GGS, RRB e sigmoide. Então vamos começar aqui aplicando o ln de dp, né? E eu vou descer aqui para todo mundo, perfeito. Esse é a abscissa de todos os casos. A ordenada, né, essa aqui é a abscissa. A ordenada do GGS, ela é ln de x, então igual a ln da fração cumulativa ali. A ordenada do RRB é igual a ln de menos ln de 1 menos x. Okay? Perdão, faltou parênteses ali. E o sigmoide é ln de x sobre 1 menos x. E a gente pode arrastar todos esses casos. Tá, okay? A gente tem ali os nossos valores montados. Agora eu posso determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente angular eu posso determinar pela função inclinação, a função inclinação dos valores da ordenada pelos valores da abscissa. Eu vou proteger a abscissa porque ela é a mesma dos outros RRB e sigmoide. Tá? Eu aperto F4 ali e protejo ela. Aqui eu posso colocar a intercepção o coeficiente linear, né? Também da ordenada e abscissa. E protejo de novo ali a abscissa, né? O n é diretamente o coeficiente angular e o C1 é igual exponencial de menos o coeficiente linear pelo coeficiente angular, né? Esse é o C1, tá ok? Bom, essa fórmula de NC1 também vale para esses três modelos, é a mesma, né? Coincidentemente é a mesma. Então eu posso simplesmente estender ali e eu vou ter todos esses valores, tudo bem? Bom, então apenas ali por uma questão de organização, né? Eu já coloquei ali o modelo GGS, RRB e sigmoide. A gente obteve valores de C1 e N, que esses valores ainda não são valores finais, porque o ideal é que a gente faça uma minimização ali por mínimos quadrados. Ou se fosse idealmente mínimos quadrados ponderados, a gente não vai entrar aqui tanto nesse detalhe estatístico, tá? Mas a gente tem os parâmetros C1 e N ali associados a cada um dos modelos que foram obtidos pela linearização. Esses parâmetros vão servir de estimativas iniciais para a gente minimizar os mínimos quadrados aqui entre o valor calculado e o experimental das frações cumulativas. Começando pelo GGS. O GGS, o modelo dele calculado é dp sobre C1, aí eu vou proteger o C1, elevado a N, eu vou proteger o N, certo? Então, só teve ali um pequeno errinho. Ok, eu posso descer esses valores aqui todos, eu vou ter o valor calculado. O calculado menos experimental, eu vou fazer calculado menos o valor experimental, aqui, ao quadrado, né? Eu vou fazer só uma coisa que já me facilita, eu vou proteger a coluna do experimental, porque daí eu posso usar nos outros casos, tá bom? Então, a gente tem o calculado menos o experimental, tá ok? E aí a gente pode montar a função objetivo, que é a soma de todos os desvios ali, tudo bem? Então, aqui nós temos a soma de todos os desvios, calculado menos experimental ali no sistema, tudo bem?
Então, só que existe só um detalhe aqui no calculado que eu esqueci do GGS. Observe que aqui somou 1.2, né? Não pode somar 1.2. A gente tem que fazer aquela história lá de caso ele some, caso essa soma exceda 1, o valor máximo é 1. Então eu posso pegar o mínimo entre isso aqui e 1, né? Observe que fica o mínimo entre isso aqui e 1. Quando eu arrasto aqui, a gente simplesmente vai ter o valor de 1 ali por último, tá ok? Vou fazer a mesma coisa para o GGS, então fica 1 menos a exponencial de menos, abre parênteses, aí vamos colocar um parênteses ali, dp sobre C1 do GGS, né, protege, elevado a n do GGS, protege, aqui, uma pequena correçãozinha que existiu ali de uma falta de parênteses, o próprio Excel já corrigiu, né? Então, quando eu arrasto, eu tenho ali o GGS. Eu vou importar a mesma fórmula aqui, né, de experimental menos o calculado. Certo? E observa apenas que ele está fazendo referência, né, ele está fazendo referência ali à célula de x1 experimental do x1 calculado. Então, como eu protegi a coluna, isso funciona. Tá? Arrasto aqui, pego a soma, é a soma de todo mundo ali, tudo bem? E eu vou fazer a mesma coisa para o sigmoide. O sigmoide, né, deixa eu colocar aqui o modelo do sigmoide, é igual a 1 sobre 1 mais C1 protege sobre dp elevado a n. Protege. Ok? Calculado menos experimental também vou colar aqui do lado. E aí a gente pode arrastar. Opa, perdão, pode arrastar aqui. Beleza? A função objetiva, eu faço a soma ali também de todo mundo, ele está somando todos os desvios, tudo bem? Perfeito. Então agora, de posse dessa planilha preparada, eu posso minimizar a função objetiva mexendo nos parâmetros. Então eu vou lá em dados, solver, vou fazer primeiro para o GGS. Minimizo este daqui, alternando esses dois parâmetros aqui, tá ok? É o C1 e o N. Vou usar o GRG não linear e vou pedir a resolução. Ele observa que ele faz uma resolução ali e tem os valores dos parâmetros ligeiramente diferentes dos valores dos parâmetros que eram os chutes iniciais, tá bom? Vamos agora para o RRB, né? Vamos agora para o RRB fazer a mesma coisa. Dados, solver, vamos minimizar, só que agora eu vou minimizar esse aqui, né? Eu vou minimizar a célula L11 no meu caso, alterando o C1 e o N do RRB, tá ok? E manda resolver. Ok. Então, ele resolveu ali a minimização. E para o GGS, a gente também faz a mesma coisa. Eu vou minimizar esse aqui, alterando esses dois parâmetros do C1 e N ali do sigmoide, desculpa, sigmoide. Mando resolver, ele resolve ali praticamente, não muda, né, esses dois últimos parâmetros. Tudo bem? Bom, então nós temos ali os resultados para todos esses modelos. E o que tem menor valor de função objetivo de resíduo é o RRB. Então, ele é o modelo escolhido para a gente poder dar sequência aos cálculos. Tá ok? Esse é o modelo RRB aqui que está aqui colocado. Tudo bem? Então, ele tem menor valor dentre todas as funções objetivas, todos são biparamétricos, logo o RRB é o mais indicado para dar continuidade aos cálculos. Bom, nós podemos usar outra base além da base máxima? Bom, é claro que podemos, né? Podemos, por exemplo, fazer com base no número de partículas, na área superficial da partícula, na área projetada de partículas, etc. Tá? Então, por exemplo, vamos considerar partículas idênticas em cada faixa e obter com base no número de partículas. Não são os mesmos dados do exemplo anterior, beleza? Então, por exemplo, nós temos aqui ilustrado, vamos supor que essas partículas entre as faixas são idênticas, ou seja, essa partícula aqui é idêntica a essa, essas partículas aqui são idênticas umas às outras, essas aqui também idênticas umas às outras, essas aqui são idênticas umas às outras. Cada uma dessas partículas possui um diâmetro de 17,5 milímetros. Cada uma dessas partículas possui um diâmetro de 12,5, cada uma dessas possui um diâmetro de 7,5, cada uma dessas possui um diâmetro de 2,5. Tudo bem? Então nós temos duas partículas de 17,5, três partículas de 12,5, 3 partículas de 7,5, 2 partículas de 2,5.
em termos do número de partículas. Beleza? E aqui sim nós estamos ilustrando aqui o número de partículas de cada faixa. Note que a fração do número de partículas, o total de partículas aqui é 10. Então 20% das partículas possuem diâmetro de 17,5 milímetros. Eu estou admitindo que os diâmetros das duas são idênticos, tá? E elas são esféricas. 30% das partículas possuem diâmetro de 12,5 milímetros. 30% de 7,5 e 20% de 2,5 milímetros. E aqui nós temos, note, ao invés da fração mássica, a fração em número de partículas. Tudo bem? Bom, como fazer a mudança de base das frações? Isso é um procedimento relativamente simples. Basta saber como obter as propriedades de uma partícula em cada faixa. Tá? Então vamos ver um exemplo. Por exemplo, mudança de base de número para massa. O santo graal dessas modificações é sempre você escrever como é que é a propriedade de uma partícula naquela faixa multiplicar pelo número de partículas. Então, por exemplo, a massa de partículas em determinada faixa, faixa I, que eu estou chamando aqui, é o número de partículas que a gente tem naquela faixa vezes a massa de uma partícula da faixa. Porque a gente está admitindo que as partículas são iguais na faixa, né? Então, nota, MI, né, a massa de cada partícula, é igual a NI, número de partículas na faixa, vezes a massa de uma partícula na faixa. Assim seria com as propriedades, ok? Aqui a gente está fazendo com base em massa. Bom, a massa de uma partícula na faixa é dada pelo produto entre o volume da partícula, que nós conhecemos a dimensão da partícula na faixa, vezes a densidade da partícula, né? Então, note que seria MI igual a NI vezes a massa de uma partícula na faixa, que seria π dpi ao cubo sobre 6 vezes a densidade das partículas. Ok? Pois bem, então essa é a base da transformação. A fração mássica de uma faixa I fica xmi, fração mássica da faixa I, fica sendo a massa da faixa sobre a massa de todo mundo, né? Então, note que se a gente pega ali a massa escreve como o número de partículas da faixa vezes a massa de cada partícula, nós vamos ter essa expressão aqui, Ni vezes π dpi ao cubo sobre 6 vezes o P no numerador. E no denominador, uma coisa muito similar, mas um somatório em todas as faixas, né? Então, no somatório, nota que π ρp sobre 6, eles não têm índice, então eles podem ser jogados para fora do somatório, ali do denominador, né? E aí, sendo comuns ao numerador e denominador, podem se cortar. E aí nós ficamos com a fração mássica da faixa, podendo ser escrita em termos do número de partículas de cada faixa, vezes dpi ao cubo, sobre o somatório do número de partículas, vezes dpi ao cubo. Ok? Dividindo o numerador e denominador pelo número total de partículas, que não tem índice, eles poderiam ser agrupados aqui, e dando origem às frações em termos de número. Então, note que este NI, quando a gente dividir aqui pelo número total, isso aqui vai virar o x do número. E quando a gente dividir aqui pelo número total, isso aqui vai ficar o x do número. Então, observe que a fração mássica pode ser escrita em termos da fração de número de partículas, mediante esta expressão. Ok? Então, por exemplo, para o caso em que nós estávamos apresentando, que obtivemos a fração do número de partículas, podemos obter a fração mássica, né, de acordo com essa expressão. Nós tínhamos lá esses dados, 20% das partículas em 17,5 milímetros, 30% em 12,5 e assim por diante. Nós podemos fazer esse xn vezes o cubo do diâmetro, né? Então observa que essa daqui é a fração do número de partículas, nós podemos fazer xn vezes o cubo do diâmetro e obter esses dados aqui. E aí basta normalizar, ou seja, pegar isso aqui e dividir por isso, e nós vamos ter a fração mássica dessa faixa. Pegar isso aqui e dividir por isso, nós vamos ter a fração mássica dessa faixa. E assim sucessivamente. Então observe que nós passamos de uma fração de número para uma fração de massa. Ok? E assim poderíamos por base. Por exemplo, tente obter as frações mássica de área superficial xs e de área projetada xpr para os casos anteriormente apresentados. Note que a gente está admitindo que as partículas são esféricas. Tá? Então, deixo isso aí como exercício para vocês pensarem um pouquinho. Bom, então no próximo vídeo nós vamos abordar o conceito de diâmetros médios.